Boa noite, Rui. Como estás? Tudo bem, meu amigo? Excelente trabalho que fizeste para o César. Ele mostrou-me, pá, maravilha. Amanhã vou-te ligar que tenho mesmo umas coisas para falar contigo, Rui. Hoje não foi possível. Boa noite, Otávio. Que tive que tirar. Boa noite, Carlos. Tive que tirar mesmo à tarde um pouco para a família, senão matavam-me. Boa noite, Manel. Boas, Rui. Ora bem, queria, antes de mais nada, hum, conforme vocês vão entrando, grande Serginho, queria vos agradecer imenso. Hoje faz 32 dias que eu comecei. Boa noite, Marcelo. Olá, boa noite, Mónica. Beijinho grande. Faz hoje 32 dias que eu comecei esta iniciativa. Longe de mim, Biscaia, um beijinho enorme. Longe de mim, Boas Aires. Longe de mim imaginar, quando iniciei esta iniciativa, que ia ter a repercussão que teve em todos vocês. Estou de facto, boas Nelson, estou de facto fascinado. Boas, grande Mané, como estás, meu amigo? Boas Neves, estou de facto fascinado com a forma. Beijinho, obrigado, Biscaia. Estou fascinado com a forma como veio criar uma mística de novo entre tanta gente, pá, que toda uma vida dedicou a isto e veio nos ligar de novo de uma forma muito interessante. Ainda ontem eu recebia de madrugada uma mensagem do grande Zé Carlos, em que me dizia basicamente, não vou parafrasear palavra por palavra, mas dizia-me que me agradecia imenso porque tinha recebido tantas mensagens e tantos pedidos de amizade que finalmente sentia-se vivo e percebia que não tinha sido esquecido. Isto encheu-me o coração, meus amigos, porque de facto a minha intenção era precisamente essa, com todo o respeito e carinho que tenho para esta nova geração, porque de facto esta nova geração, boa noite Joaquim, é o futuro e todos vocês precisam de ser bem inspirados e motivados por quem iniciou isto, mas de facto o que me fez mesmo ir para a frente com isto foi tentar criar novamente um elo de ligação entre todos nós, os mais antigos, e de certa forma trazê-los das sombras onde estavam outra vez para a ribalta, porque, meus amigos, quem já andou de bicicleta, boa Jota, vai saber andar de bicicleta toda a vida. Quem foi um grande campeão é um grande campeão toda a vida. E, sem mencionar nomes, tenho-vos a dizer que, para muita pena minha e muita mágoa, existem alguns ditos profissionais da atualidade que de profissionais não têm nada, porque para se considerar um profissional desta área tem que se ter, acima de tudo, conhecimento, sabedoria, capacidade de raciocínio, intelectualidade, experiência própria, e há indivíduos que de facto não têm absolutamente nada disto. Não têm capacidade de raciocínio, não têm inteligência, não têm intelectualidade, não têm maturidade, não têm cultura, nem têm experiência própria. No entanto, definem-se como grandes profissionais e onde eu queria chegar é que o que mais me magoa, e sei isto de fontes completamente seguras, é que disseram-me repetidas vezes e continuam a dizer que pessoas como muitos dos meus convidados e eu inclusive estamos ultrapassados. Já fomos bons, mas foi antigamente, estamos ultrapassados. E a minha intenção ao fazer isto é precisamente explicar a toda a gente que todos estes homens não são mais do que os homens da atualidade. Todos somos diferentes, cada um no seu tempo, cada um com as suas virtudes. Mas, meus amigos, Muhammad Ali foi Muhammad Ali até morrer, Mike Tyson vai ser Mike Tyson até morrer, e Zé Carlos, Vítor Videira, Jorge Break, Porfírio, Ricardo Jerónimo, Zé Maria, todos eles vão ser quem são até morrerem, e ninguém lhes pode tirar esse lugar, nem essa sabedoria, nem essa essência. Por isso, quem diz que todos nós estamos ultrapassados, eles sim é que nem sequer estão ultrapassados, nem sequer têm lugar aqui, ok? Porque quem não tem a sensibilidade de perceber, quem já tem 30 anos disto,
sabe muito e ainda tem muito para partilhar, então nem sequer tem aqui um lugar, ok? Tem lugar é para andar a fazer o que anda a fazer, que é mamar, meus amigos. Como diz aquele grande cantor português, é mamar na teta de uma cabritinha, é o que anda muita gente a fazer aqui, ok? Por isso, queria agradecer-vos a todos vocês. Isto começou dia 15 de Abril, seria para terminar dia... Mas, de facto, tenho a surpresa agradável de ter hoje Vítor Videira. Ontem tive o Veríssimo e não podia acabar esta série de entrevistas sem estar com eles. Aqui está o nosso Vítor. Grande Vítor, Tudo meu bem? amigo, como estás? Estás bem? Está tudo em ordem. Finalmente, estava a ser difícil isto. O parto estava a ser difícil. Não, estava. E agora estava aqui a aquecer um bocado, que era para aparecer aqui que o peitaço maior. Eu estava só a ouvir e já estávamos ultrapassados, então pensei, é melhor fazer 10 flexões para entrar no esquema. É verdade, meu amigo, é verdade. Olha, Vítor, antes de começar esta entrevista, queria-te agradecer imenso. Tu foste logo um dos primeiros que eu contactei, como tu sabes, antes de começar as entrevistas, porque não fazia sentido absolutamente nenhum eu fazer uma iniciativa destas e tu não estás presente, tu que és o pai do culturismo aqui em Portugal, basicamente pela forma como incentivaste tanta gente e motivaste e pela particularidade de não há ninguém que não goste de ti. Pá, tu de facto és uma pessoa extraordinária nesse aspecto, como atleta e como pessoa, e percebi perfeitamente quando me disseste, eu basicamente com a tua idade, ou menos uns anitos, entendo perfeitamente, estás numa altura diferente da tua vida, isto pertence ao teu passado, se calhar até fazes de propósito para estar lá atrás, mas Não, eu sabia que quando começasses a ver isto e o pessoal começasse a falar em ti, tu não podias opa, deixar de estar aqui, meu amigo. Por isso fico muito feliz que tenhas reconsiderado e que me tenhas dado a oportunidade a mim e a nós todos de ouvirmos esta aventura que é o teu percurso no culturismo, meu amigo. Muito obrigado mesmo. não, foi. Epá, eu, ao princípio, não estava. Não, pronto, disse-te que não estava interessado, porque realmente não estou atualmente a ver provas de culturismo, não estou na minha vida. Tenho ligação com as lojas, como tu sabes, tenho Uhum, ajudado lojas, mas uhum. não estou propriamente interligado com o pessoal de competição, por exemplo, com o outro dentro das lojas, mas pouco mais que isso. E pensei, bom, não tenho nada a fazer aqui. Depois comecei a ver as entrevistas e comecei a ver que isso, aliás, até era um ponto em comum em vários de nós que se têm afastado um bocado do culturismo e Exatamente. pensei, epá, pronto, isto ao fim e ao cabo não é o que é que nós podemos ainda dar ao culturismo para mim, é o que é que nós fizemos, bem ou mal, não é? Exatamente. Fizemos o nosso percurso e pronto, e estamos, olha, estamos vivos e respiramos, e neste Claro. momento já é bom, não é? E há outra particularidade. Eu penso que não vou errar. Eu acho que quase nenhum, para não dizer na totalidade, todos eles mencionaram o teu nome. Pá. É impossível não falar em ti. Pá. Vi umas 5 ou 6, às vezes esquecia-me, por exemplo, a do Paulo Ribeiro, que foi uma pessoa que, pronto, foi Yeah. muito especial, que eu apanhei desde não do início, mas foi a primeira prova que eu fui Uhum. comigo. E epá, lembrei-me, eram 10 e tal, e eu tenho que ver o Paulo, tenho que ver o Paulo, ainda o apanhei. E E o agora Paulo voltámos por falou em acaso a ti. falar, Pá. já não falava com o Paulo há anos, voltámos a falar ontem um bocado. Epá, incrível, incrível. Eu acho isso fabuloso. Pá. Olha, vamos dar pontapé de início a esta Vamos entrevista? embora, vamos embora. Então vamos É lá. até às 2 da Podes, manhã, para aí, não é? podes partilhar aqui connosco com que idade é que te encontras neste momento? 52. 52. Boa, tens mais um que eu. 52. E diz-me uma coisa, Vítor, com que tu és aí da zona de Lisboa? Sim, És sim, sim. nascido e criado aí, ok. Em Lisboa. Com Agora que vivo idade, no Pinhal, zona do Pinhal Novo, mas ok. Com que idade é que tu te começaste a interessar por este desporto e o que é que te motivou a isso? olha, eu comecei aos 18, 19 anos, ao contrário do que eu vi vocês a fazer, né? Não É. foi por causa do Arnold nem nada. Os meus super-heróis dessa altura foi um rapaz do Liceu chamado Amorim e um rapaz que chegou a ser campeão nacional de júniores na altura, competiu com o Pedro Andrade, logo no princípio, quando eram júniores, que era o Luís Afonso. Portanto, o Luís Uhum. Afonso era dos pupilos do Exército, tinha, inclusive, treinava dentro de um tanque de remo, daqueles tanques perfurados com tijolo Sei, sei. entrelaçado, vá. E então ele ia treinar, antes de dar a alvorada dos pupilos, ele ia treinar tipo às 5 da manhã.
e Epa. devido a ser um ambiente muito úmido, porque as barras estavam todas ferrugentas, tinha inclusive na mão, uma das mãos parecia terra gretada, porque tinha apanhado um fungo e aquilo não saía. Pronto, o Luís Afonso era primo de um colega nosso do liceu, e nós, há uma altura que vamos acampar à Serra da Estrela, não sei, 10º ano, qualquer coisa assim, estávamos isolados no que vão dar metade, deixávamos lá uma caminhonete e depois iam-se embora. E nós estamos a acampar, o Luís Afonso cai numa poça d'água, tira a camisola e pronto, eu nunca tinha visto nada daquilo. Eu tinha 1,84 m, que é o que tenho hoje, basicamente, 83, 84, e pesava 73 kg. Portanto, estás a ver, era muito magrinho, jogava a bola, fazia atletismo, mas era muito magrinho. Muito magrinho. Ficou. O que é isto? É muito grande. Depois, durante esse acampamento, que demorava para aí, não sei, 5 dias, 6 dias, estávamos lá perto de uma semana, o Luís abre uma lata de sardinhas, ou de atum, ou algo assim, corta-se na mão. Corta-se na mão, estávamos ali isolados, e o Luís pede a ver se alguém, isto é a mais pura das verdades, a ver se alguém o cozia com uma agulha e com uma linha. E, aquilo, e nós assim, isto é o ramo, né? Isto é o ramo. O que é isto? Isto é fascinante. Pronto, ficou dali aquilo, isto é já um super-homem. Viemos para Lisboa, isto passou-se, começou a época desportiva, a época do liceu, não é? E então, nós estávamos de desporto, e nas aulas de desporto, na primeira aula, o professor estava a perguntar que desportos fazíamos, não é? O atletismo, o futebol, não sei o quê, e aparece o tal Amorim, não é? Que na altura da Serra da Estrela também era magrinho, e aparece lá de braços abertos, estás a ver? E diz: eu faço halterofilia, culturismo, powerlifting. E a gente, o que é isto? Pronto, aquilo era só ar, basicamente, estava ali dentro, impressionado. E eu comecei a me interessar nisto, mas era muito magrinho para ir para o ginásio. Então eu começo, tenho apontado aqui o dia que eu começo, eu compro um halter, que trago aqui comigo. Epá, Não sei bestial. se você conhece isto, estás a ver? Isto é um Epá. halter, foi o meu primeiro processo de treino, que se enche com água e dá 8 kg e tal, e se for até chumbo, acho que dá 88 kg. Comprei uma coisa destas e comecei a fazer umas coisas em casa. Epá, tu ainda tens esse alter Este halter, impressionante. tenho este halter comigo, há 30 e não sei quantos anos. Comprei este halter, comecei a treinar em casa, e entretanto, e o meu pai tinha um talho, também treinava dentro do talho, tínhamos uma sala para desmanchar a carne, e então eu sacava, na hora do almoço, uma barra do frigorífico, enchia com 2 latas de banha, cheias de água, metia um banco de cozinha daqueles de madeira a fazer de suporte e fazia peito ali. Não é? E comecei assim, andei assim cerca de uns 7 ou 8 meses. E o Amorim sempre a dizer: anda lá para o ginásio e tal, não sei o que. Ele andava no ginásio com o português, ali no Largo do Rato. E então, há uma altura que eu lá vou para o ginásio. Eu era magrinho, mas tinha muita força, porque até pelo talho, era normal tirarmos peças de carne do frigorífico com 110, 120 quilos, agarrávamos uma peça de carne, tínhamos de trazer para fora, para pendurar, para desmanchar, até eu tinha força. E eu lembro-me, quando entrei no ginásio, fiz logo 80 ou 90 quilos de supino, e o Amorim: não faças mais, que isso pode esmagoar e tal, e não sei do quê. Comecei a treinar ali, numa sala muito rudimentar, porque aquilo era, o ginásio Clube Português tinha uma sala de musculação e de halterofilia um bocadinho melhor, mas aí tinhas que pagar uma cota extra, e tinha uma sala para aí com 20, 30 metros quadrados, em que tu pagavas a cota normal do ginásio, como um clube desses de bairro, não lembro quanto é que era, uma coisa mínima, e tinhas acesso a essa sala. Essa sala tinha a curiosidade de quê? De os pesos mais pequenos lá tinham era 10 quilos, porque o resto já tinham roubado tudo. Não tinha não tinha ninguém, nós íamos para ali, fazíamos umas coisas, mas chegavas a um ponto, quando querias aumentar algum peso, numa barra tinhas que aumentar 10 de cada lado, porque não dava mais. E foi assim que eu comecei no ginásio. Foi assim. Depois, entretanto, um dia, eu era muito sequinho, e chega lá um professor de halterofilia, que era o professor Pereira, e chega lá, entra na sala e diz: precisa ali de uns gajos para um anúncio de uma farinha, não sei do quê. E já tive que olhar, e ele: tu estás bom, tu também estás bom, não sei o quê. E lá fomos para a sala de halterofilia e fazer o anúncio. Fizemos o anúncio, e ele, a partir daí, ofereceu-nos a possibilidade de treinar nessa sala maior e melhor,
desde que fosse a partir do fecho das aulas, que salvo erro, eram às 10, mas o ginásio era muito grande, fechava para aí à meia-noite, então nós começávamos a treinar às 10 horas, eu e o Mourinho nessa tal sala. Pronto, isto e depois segue-se um dia. Isso para aí em 88, 89. Isto não, 86, 87. Ok, ok. 86, 87. Eu até tenho aqui uma cábula com as datas Aham. apontadas. Pá. Isto eu comecei a treinar no ginásio 23 de 10 de 86. Tenho outra curiosidade importante para ir para a malta, que é assim. Isto, olha, acredita, isto eu nem me lembrava. Eu descobri agora, lá nos meus, estive a apanhar umas fotografias e também umas revistas para outras pessoas. E eu descubro um caderno diário, que é este. E este caderno diário diz assim logo na primeira página: culturismo para os 3 primeiros anos. E eu aponto, sem ter a mínima noção que um culturista devia ter um diário, porque eu não percebi nada disto. Não é? Eu compro o Alter e aponto logo o meu primeiro dia de treino, realmente, no dia 15 de fevereiro de 86. Mas isso Isto por em casa. auto, isso por autorrecriação Autorrecriação, no tua. ginásio, Intuição tua. intuição minha. Pensei, pá, vou apontar isto, o que é que É eu pá, faço? impressionante. Sem perceber nada disto. Só 8 meses mais tarde é que entro realmente no ginásio. Portanto, influenciado um bocado pelo Amorim. E tenho... um dia estou nessa sala de alterofila, apanho uma revista de culturismo, não me lembro o nome, devo estar lá guardada, que eu guardo tudo. E estou a fazer uma espécie de peso morto, se calhar mal amanhado, e entra o mestre Queiro, que era da alterofilia, comentava tudo sobre a alterofilia, até há pouco tempo ainda comentava. Uhum. O Queiro entra na sala e eu estava para aí com uns 150 quilos na barra, sem perceber minimamente aquilo que estava a fazer, tal e qual isto. E ele entra, tu quanto é que pesas? Eu, 73 ou 74 quilos. Quanto é que tens aí? 150 quilos. Epá, tu queres ir ao campeonato regional de força? E eu, epá, não sei o que é isso. É um spin, um agachamento e um peso morto e não sei do quê. E lá fui eu. Fui ao campeonato regional de força com 75 quilos. Deixa-me ir aqui à minha cama. Fiz exatamente, isto foi no dia 7 de 6 de 87. E fiz exatamente 147,5 de agachamento, 90 de supino, porque se tinha que parar no peito, era uma coisa diferente, e 192,5 de peso morto. 430 quilos total. É pá, muito bom, meu. Fogo. Com 19 Depois, anos. Com isto 19 com anos. 19 anos, sim, com 19 anos. Yeah. Sem nada, E sem nada. 73 quilos de peso corporal. 74, foi na categoria menos de 75. Yeah. Passado aí 4 meses, vou ao Campeonato Nacional de Força, já na categoria de 82,5. Faço 160 de agachamento, 97,5 de supino, 220 de peso morto, 477,5. Era júnior, mas fui aos séniores e fiquei em terceiro lugar. E de repente, não sei de onde, já não me lembro quem, diz: tu andas aqui na força, mas tu és chusquinho, devias ir ao culturismo. E aí começa aquela minha fama de entrar em tudo ao mesmo tempo. 13 dias depois estou no campeonato regional de Zona Sul em Torres Vedras, sem perceber nada daquilo, a fazer a primeira prova de plástica, que fica em quinto nos júniores e terceiro na Zona Centro, algo assim, já com 79 quilos. E outra curiosidade, com o número 84, eu apontava os números das peças que eu Engraçado, apontava. engraçado. É pá, espetacular. E diz-me uma coisa, e essa transição em 13 dias para subires a um palco de culturismo, como é que foi com as poses e tal? Como é que tu aprendeste as poses? Não me consigo recordar alguma coisa dentro. Esse Luís Afonso, que eu tinha dito ao Yeah, princípio. yeah. Porque depois de fazer o regional e o nacional, eu aí tinha já 18 ou 19, sim, 18, 19 anos, já tinha carta, e eu dei-lhes uma boleia a ele e um treinador dele, que era o Saraiva, que davam aulas nas Olaias. E Ok. eles convidaram-me para ir treinar para as Olaias gratuitamente, sem pagar nada. Pronto, o Luís já tinha competido no culturismo, deve ter sido ele e o Saraiva que me deram ali umas indicações. E eu vou a Torres Vedras sem perceber nada daquilo. Quer dizer, qual dieta? Eu era pele e osso, não é? Estou com 70 tal. Yeah. Pronto, lá fui eu, tipo, pegar na tanga e vou lá eu. Tanga de E, calções. e nessa altura, nessas tuas duas primeiras provas, quem era o pessoal que estava aí no auge na altura? Tu levaste logo com os tubarões, não? Não, porque eu era júnior, mas havia dois Ah, júniores ok, muito ok. bons. Um era o Paulo Reis, que era Yeah. os dois melhores júniores eram do ginásio do Agostinho. Portanto, ele já andava a gasolina de avião e eu andava a gasóleo agrícola, não é? E então, mas um era o Paulo Reis. O Paulo Reis era muito bom. O Paulo Reis Yeah. normalmente ganhava os júniores e os séniores.
Era muito bom. Lembro-me de ter visto o Rocha a competir em Torres Vedras. O Rocha, Rocha. mais Yeah. tarde, depois começámos a cruzar-nos muito. E então, pronto, estava ali com mata de júniores, pronto, e fiquei ali meio perdido naquilo tudo, sem perceber se era para continuar, se não era para continuar. Mas não desisti. Isto foi, portanto, como te digo, isto foi no dia 20, e antes havia muitas provas em Portugal. E no dia 27, estava aqui no Montijo, eu por acaso estou aqui a fazer a entrevista no meu armazém no Montijo. No dia, 7 dias depois, já estava a fazer o Mister Montijo Júnior. Fica em quinto. É a primeira vez que eu vejo o Pedro Andrade, a primeira vez não, vejo o Pedro Andrade em palco. Fica em segundo atrás do Luís Silva, mas no sénior. E eu tinha visto o Pedro Andrade nessa primeira prova de força, onde, pensei, este gajo é um touro, Yeah. um enorme, mas gordo. Eu estava muito gordo. E eu, quando vi, o Luís Afonso disse: olha, esse gajo é que foi campeão nacional de culturismo no ano passado. E eu digo: quem? Aquele gordo. E eu disse: aquele gajo, aquele gajo. E depois vejo realmente aqui, numa luta com o Luís Silva, muito grande. O Luís Silva ganhou, o Pedro fica em segundo. Eu também tenho ainda lá umas fotografias que depois posso enviar. E eu fico em quinto nos Júniores, logo aí no meu diário que vai Mas deixa-me fazer-te uma pergunta que é uma curiosidade para mim. Tu, quando dizes que viste o Pedro numa prova de força, estás a falar numa prova de powerlifting ou só de supino? Não, numa prova de powerlifting. Ok. Porque eu sei que o Pedro gostava muito de Fez o fazer provas Pedro só para de aí. supino. Não, o Pedro fez, salvo erro, 220 quilos de agachamento nessa Ok. altura, que na altura era uma boa marca, não é? Fez cento. Olha, eu penso que o Pedro fez nesse campeonato 160 quilos de supino. O recorde nacional era do Carlos César com 159,100 ou algo assim. E o Pedro bateu esse recorde. E também fez para aí 220 peso morto na altura. Ok. Uma coisa assim do género. Lembro perfeitamente disso. Segue-se então, faço esse campeonato do Montijo, fico em quinto lugar. Dou aqui uns 2 meses naturais e começo a aprender mais qualquer coisita e vou ao Lamego de caminhonete, não é? Apanho a carreira mesmo para o Lamego, ao Campeonato Nacional de Júniores em Lamego, não sei se haveria séniores também, lembro que os Júniores havia, e fico em terceiro, já mais de 85 quilos. Isto, tipo, no primeiro ano, ganha novamente o Paulo Reis. Isso em 90 ou 91? Não, isto ainda em 87. Isto foi tudo no primeiro ano de Ok. ginásio. Ok. Primeiro ano de ginásio. Então esse não foi o glorioso ano de Lamego, não foi esse? Não. Esse ano Ah, do Lamego é, salvo erro, 93. ok, ok. Isto foi mesmo o princípio, os Ok. primórdios. Depois tive uma alejame, porque andava sempre atrás do Luís Afonso. O Luís Afonso tinha muita força. Alejame no ombro. Andei bastante tempo com dificuldade a ver várias hipóteses. Uns diziam que tinha que ser operado, outros diziam que nunca mais ia fazer força, nada. E o pai do Luís Afonso, naquela altura, era um pioneiro nisto, fazia acupuntura. Começa a ir à acupuntura ao pai do Luís Afonso, com também moche, uns tratamentos tradicionais chineses, e consigo ficar bom. Tanto é que eles diziam que eu nunca mais voltaria a fazer spin. Eu mais tarde cheguei a roçar os 200 kg de spin e consegui. Pronto, segue-se então, vá lá, a segunda parte, já um bocadinho mais maduro, de 88 a 92. 88, começo no mês 3 o Campeonato Nacional o Campeonato de Abertura de Powerlifting, que havia muito mais provas do que atualmente. Havia o Claro. Campeonato de Abertura de Powerlifting, ganha a categoria de 90 kg, já com umas marcas um bocadinho melhores, 190, 100 de spin, porque ainda andava com o ombro um bocadinho. Mas deixa-me fazer-te uma pergunta. Nessa altura, em 88, ainda virgem? Sim. Eu quando Ok. começar a meter o avião, Ok, a ok. gasolina. Ok. Sem nada. Completamente. Repara, eu lembro-me de estar em Lamego, nos Júniores. O Amorim também foi competir. Pá, e estávamos no quarto a falar com esse Paulo Reis e não sei do que, boeda grande. E eu cheguei ao quarto e pensei, vou tomar as vitaminas todas que tenho para aqui, que seria para aí, tipo, uns centros e umas vitaminas C e umas vitaminas E. Eu vou tomar isto tudo e para aí um óleo de germantrina ou algo assim, que é para ver, tem que crescer, senão isto não dá, tem que crescer. Portanto, até aí, sem nada. Sem nada. Boa. Faço aqui mais 4 ou 5 provas de culturismo em 88 ainda. Faço o Campeonato de Powerlifting, faço o Mr. Lido de Júniores também, sempre a andar ali quarto. Depois faço o Mr. Cidade de Lisboa. Fico em primeiro. Foi uma Boa. prova que
Foi a primeira prova com mais gente, era uma prova ao ar livre. E foi Uhum. uma prova que eu tinha visto no ano anterior. Foi o primeiro atleta que eu vi entrar em cima do palco que eu pensei, pá, isto é muita. Isto um gajo tem que ter uma grande à vontade para estar aqui. Foi o Rui Moura, que voltou a competir pá, há um ano ou dois. E é curioso, porque eu já não me lembrava. E eu, durante as poses, as minhas rotinas de poses, sabes que ganhei muita coisa de melhor posador, eu jogava muito com as mãos. Portanto, para as Sim, mãos, sim, para sim, sim, mim é um sim. seguimento quase do movimento. Claro. E, e nunca associei muito bem de onde é que isso tinha saído. E agora, quando vi o Moura a competir nos veteranos há um ano ou dois, abriu-se ali o. Epá, foi aqui. Foi isto que me ficou. Porque realmente eu lembro que o Engraçado. Moura pousava muito bem e aquele impacto inicial foi assim que eu acho que me deu esta coisa para pousar desta forma, de mexer muito. Engraçado. Sabes que eu pensei sempre que tinha sido da influência do Lila Brada, sabes? Não, Porque não, eu, não. eu quando te via Talvez. competir pela primeira vez, tu de facto, as mãos eram mesmo um seguimento Sim, sim, sim. e era muito parecido com o que o Labrada fazia. E na altura ele estava no auge e eu pensava que era Mas daí. não, eu sinceramente nem sabia de onde é que tinha saído isso. Há muitos atletas, o Engraçado. Marcelo, que falo muitíssimo com o Marcelo, dizia-me: epá, é as mãos vão para aqui, não sei o quê. E eu nunca tinha pensado onde é que isso realmente tinha saído. E Claro. só quando vi agora o Moura a pousar novamente é que tirei essa ideia e pensei: pá, se calhar foi daqui. Pronto, faço aí ganho o Mister Cidade de Lisboa de Júniores com mais de 85 quilos, fico em Ou, terceiro no ou absoluto. seja, essa prova mesmo da cidade de Lisboa é a primeira que sais vitorioso. Essa é a primeira prova que eu ganho os Júniores, sim. Ok, Eu ganho os ok. Júniores. E depois faço ainda mais um Mister Montijo Júniores e faço a última prova antes de ir para a tropa, que foi o Mister Visage, que é assim aquela prova que comecei ali a subir um bocadinho. Eu faço o Mister Visage, fico em primeiro, o Raimundo em segundo e o Joaquim Guerreiro, exatamente, o Ulisses, não é? Em Yeah. terceiro. Em terceiro. Ganho a prova e estava inscrito para no dia a seguir ir a Espinho, que havia o Campeonato Nacional em Espinho. Vou a casa, acaba a prova, vou a casa, tenho tudo pronto para arrancar de manhã para Espinho, não é? Para chegar lá a horas da pesagem, e roubam-me o carro. Portanto, É, telefone da polícia, tipo às 5 da manhã, para o número de casa, a dizer que se o carro tal era meu, e a dizer que estava preparado em frente ao continente da Amadora. Salvo erro, era o continente da Amadora. E lá fui eu e o meu pai, às 5 da manhã, buscar o carro. Epá, e depois já não fui. claro. Pronto, olha, parou ali porque eu não tinha atestado de depósito, porque se tenho atestado para Espinho, os gajos se calhar continuavam por ali fora. Pronto, entretanto vou para a tropa, faço a tropa. Na tropa, epá, também tive a sorte, eu tive em Penafiel. Uhum. Treinei em dois ginásios em Penafiel, que me cobravam muito pouquinho. Nessa altura, os ginásios aí em Penafiel até eram um dia para os homens e um dia para as mulheres. Só havia dois ginásios e faziam, tipo, imagina, se um fazia às segundas, quartas e sextas para o homem, o outro fazia terças, quintas e sábados. Então eu conseguia Yeah. treinar em cada ginásio. E um dia, quando eu vou. E sou vice-campeão nacional, exatamente, faço missa de visagem e sou vice-campeão nacional de júniores em Odivelas. Atrás do Paulo Reis, ficou em segundo. E fica em terceiro um rapaz de Gaia. Eu faço a tropa, a recruta em Penafiel, vou para o Raspo, da Serra do Pilar, não é? Aí do outro lado do Porto, e treinava num ginásio que havia logo abaixo da rampa do quartel, que era de um rapaz chamado Dionísio. O E a primeira vez que eu Dionísio, o grande Dionísio. vou lá pedir informações, está o vídeo da prova de eu a competir com o atleta do ginásio dele, que eu não fazia a mínima ideia, comigo. E o Dionísio, pá, pronto, ficou a olhar para mim e tal, começamos a falar e deixou-me treinar ali gratuitamente, ou algo assim. Pronto, Yeah. fazia o dia-a-dia da tropa e depois ia treinando ali alguma coisa. Ia treinando alguma coisa. Pronto, passa-se essa fase. Hum, Saio, venho, começo a trabalhar como encarregado de um posto, de uma cadeia grande de postos de gasolina, que era a Anca, e coordenava com o trabalho sempre à noite. Eu ontem lembrei-me disso, porque o Veríssimo realmente também trabalhava à noite, e eu trabalhava aí 4 noites por semana, portanto era difícil de coordenar isto. Não é? Eu nas bombas de gasolina tinha isenção de horário de trabalho, portanto Uhum. trabalhava ali 10, 12 horas, tentava jogar com as folgas para conseguir ir fazer as noites nas discotecas também. Era complicado, mas lá íamos fazendo e lá treinávamos e pronto, íamos andando por ali. E depois, a partir daí, começa então a época
mais de sénior já. Aí um bocadinho mais a sério. Aí sim foi quando comecei, bom, eu tenho que pôr aqui mais qualquer coisa, porque senão isto não vou a lado nenhum, não é? E Começa, aí então aí é que começa tu no centro da miúda, decides, aí é começa que a tu levar isto mais a decides, sério. Venho a pronto. prova e então Quando no dizes dia levar seguinte, mais a sério, estás a falar de substâncias ergogénicas, ok? exatamente, sim, sim. Mas até tomares a decisão, já tinhas conhecimento que isto existia e que muitos dos teus adversários utilizavam. Sim, 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 claro, obviamente que sabia. Não é? Depois comecei a ler, eu lia tudo, apontava Pronto, era tudo. aí que eu queria chegar. Sendo tu uma pessoa tão organizada, tão meticuloso com os teus diários de treino, eu presumo que tu não deves ter começado de um dia para o outro a utilizar sem primeiro teres feito um estudo extensivo do que isso era e como é que se devia utilizar. Epá, eu aqui era assim, Ou foi mesmo a papo seco? não, 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 eu aí comecei a treinar, salvo erro, no Spartacus, que era do Pena. Ah, ok, O ok. Luís Pena, o Luís Pena. Comecei a treinar no Spartacus, e mesmo quando, depois, mais tarde, comecei a dar aulas numa academia em Sacavém, eu ia sempre ao Spartacus treinar perna com o Romano. O Romano era mais fraco na perna, fazíamos salvo erro, o treino de perna e de peito. Eu era mais fraco no peito, o Romano movimentava muito peso no peito e eu puxava pelo Romano no treino de perna. E então, pronto, comecei a ter o contacto com como é que se devia fazer as coisas, como é que não se devia fazer as coisas. E aí íamos nós ao posto médico a tomar a vacina para a gripe e pronto, e comecei aí a tomar qualquer coisita. Tudo muito calmo, com medo, não é? Não, isto não era como agora, que qualquer tipo vende isto, não é? Era a farmácia que arranjava qualquer coisita e nós lá tomávamos. Lá tomávamos. E aí então Impressionante. começo com um certo apoio também do Pena, não é? O Pena, Uhum. o Pena gostava também muito de mim, porquê? Porque eu quando comprei este halter que te mostrei, isto vinha com um guia. Ou seja, lá dentro vinha uma folha azul dobrada com um tipo com umas calças de licra, com, muito magrinho também e com um bigodinho. E eu já conhecia o Pena há muitos anos. E só passado uns anos é que, pá, muitos anos, quer dizer, 2, 3 anos, não é? Quando estou no ginásio, um dia olhar para ele é que, epá, peraí, tu és o gajo da guia do Alter, não é? E eu sou. Epá, eu tive um carinho imenso pelo Pena. E então, pronto, o Pena começou-me a ajudar um bocadinho. E eu vou então ao Campeonato Nacional de Séniores. Uhum. Ganho o Luís Silva, o tal Luís Silva que me parecia naquela altura uma coisa do outro mundo, quando vi que o Pedro estava ali em cima, pá, radiante de estar no palco com ele, não é? Fica em segundo o Guerreiro, o Jaquim, o Ulisses, o Jaquim, exatamente, e fico eu em terceiro. Pronto, foi ali a minha experiência sénior, a ver, pá, o que é que isto dá. E faço um campeonato nacional. Foi nessa altura que eu conheço também em 92. Conheço o Jerónimo. Conheço o Jerónimo. Oh, Estou-me aqui a rir porque o Paulo Ribeiro entrou e diz ele, Papá Vítor. ainda hoje estive a mostrar aqui um recuerdo que ele me trouxe da Guatemala. Ele disse: pá, não acredito que ainda guardes isso. Eu guardo isso tudo. Tenho aqui um É incrível, acenzinho, uma coisinha que ele me trouxe da Guatemala naquela altura. incrível. Como estava-te a dizer, então eu vou ao Campeonato Nacional de Powerlifting, conheço, através do Paulo Baixinho, conheço o Ricardo Jerónimo e vamos os dois ao Campeonato Nacional de Powerlifting. Epá, essa prova tem a curiosidade de quê? Nós chegámos lá, foi no Sobral de Montagraço, e vinha uma equipa do Norte, do Mestre Souza. Era Mestre Souza, não era? Era um Era. qualquer de um banco, uma coisa qualquer Sim, assim. sim, do Ele crédito. trouxe lá uma equipa qualquer e eu vou abrir o agachamento com 210 quilos. E o Ricardo, pá, 30 ou 40 quilos a menos, andávamos ali, porque era mais leve do que eu. E então o mestre Sousa vem ter connosco, assim, em privado, e diz: olha, que isto é mesmo até lá abaixo. Vocês sabem que isto é um agachamento como deve de ser. A gente, sim, sim, nós sabemos. Sabes que no powerlifting a gente tem que passar os 90 graus. É um agachamento a bater com o rabo no chão, não é? Basicamente. E então nós sabemos, ele, pá, isto é muito peso, vocês vão se aleijar, vocês vão se aleijar. E nós ainda, às vezes, ainda brincamos com isso. E pronto, lá fizemos, eu ganhei a prova, fiz 250 kg de agachamento, nessa altura já. Ganhei o campeonato, o Ricardo ganhou também a categoria dele. Desculpa lá, mas desculpa interromper-te, eu não gosto nada de interromper o raciocínio,
Opá, mas eu vou ter que mencionar um comentário que puseram aqui. Há aqui um senhor, Neves 164, que escreve: o pessoal agora, infelizmente, só o conhece como o pintor. Yeah, Não sabem é que é o pintor com o maior currículo do culturismo mundial. yeah, E vou dizer, eu achei interessante este comentário, porque eu hoje, de tarde, vinha do supermercado no carro com a minha companheira e ela perguntou-me quem é hoje. E eu disse assim: tu conheces? Mas ela: conheces. Quando nós fomos ver as provas da UAB há 3 anos atrás, sabes aquele senhor carequinha que estava lá a pintar o pessoal todo, que ia competir? Ela: sim. E esse é que é o Vítor Videira. Ela: é. E sabes uma coisa? É incrível que ele estava ali na maior disponibilidade a pintar meio mundo e aquela malta toda nem faz ideia do que este gajo já viveu e da experiência que ele tem. E yeah. eu acho isso impressionante em ti, pá. Como é que tu tens essa dualidade, pá? É incrível, meu. Epá, não, cada coisa é uma coisa, né? Para mim é cada Claro. setor, o setor acabou, partimos para o outro. Incrível. Por isso, pronto, foi uma forma que eu até nessa altura e depois também, agora, né? Tinha arranjado para estar em contato com a modalidade, Exato. sem muita confusão, epá, mas pronto, também saí de lá. Eh, Mas continua, meu amigo, continua. Epá, isto tem aqui um monte de provas. Depois, entretanto, começa a levar isto um bocadinho mais a sério, vá, digamos assim. Que é em 93. Em 93 faço o Campeonato Nacional de Culturismo, salvo erro, na São Mamed em Festa. É onde eu venço a Já, Mesa Carlos pela primeira vez. Fica o exatamente. Veríssimo, fica em primeiro. E eu fico em segundo. E fica o Amarildo em terceiro. O Veríssimo, curiosamente, ontem estava aí a falar que entrou primeiro na. Ele até estava a esquecer da prova de iniciados, depois voltou atrás e disse que realmente a prova dele dos iniciados foi a primeira prova que ele entrou, que ficou em segundo, e quem lhe ganhou foi o meu irmão. Ai, sim, engraçado. Eu comecei a treinar e tal, e depois comecei a treinar o meu irmão logo. E o meu irmão ganhou os Já. iniciados. Só que o meu irmão depois abandonou aquilo e não tinha paciência para aquilo, e pronto. Mas também tinha um potencial porreiro para aquilo. Uh, e então ganha-me o Veríssimo, ficou em segundo, ficou o Marildo em terceiro, e lá vem outra daquelas dobradinhas que eu fazia, não é? Portanto, isto foi no dia 23 de 5 de 93, e eu no dia 29 de 5, portanto, 6 dias depois, ganho novamente o Campeonato Nacional de Powerlifting. Portanto, isto em Eita, 6 dias, fogo. em 6 dias. Em 6 dias. Ganho o Nacional de Powerlifting, salvo erro, Martins. Penso que foi a primeira vez que se fez. Mas ganhas como sénior. Ganhas como sénior. Não, penso que ainda era júnior, porque o Ok. Powerlifting é júnior até aos 23. E Ok, no ok. culturismo acho que era até aos 21. Uhum. Não sei, mas ali a gente não fazia muita distinção de júniores a séniores. E com que Aliás, peso corporal é que estavas já nessa altura? Já tinhas ali, subido um bocadinho. é pá, sim, eu aqui, portanto, o culturismo eu já competia mais de 90, devia estar com 93 ou Ok, 94. ok. Portanto, devia estar aqui depois daquela retenção hídrica que se faz a seguir à prova, Claro. uns 100 kg, mais ou menos, por isso. Então quer dizer que as cargas também que levantavas já eram outras. Sim, sim. Aqui, por acaso, eu lembro-me, não tenho aqui apontado, não consegui descobrir, mas lembro-me que acho que foi neste campeonato que o recorde nacional de peso morto andava há muitos anos em 297,5 e não conseguia chegar Perfeito. aos 300. Eu acho que era 297,5. E nesse campeonato eu começo a ler muito, realmente, e começo a ver que os tipos lá fora usavam umas sapatilhas de bailarina, não é? Sem sola, sem altura, para diminuir a altura em relação à barra, ficares mais baixo em relação à barra. E eu então começo a utilizar no peso morto essas sapatilhas. E Pela agora é que tu dizes isso. Quando o pessoal Opa, me vê eu entrar, achava tão estranho. Eu quando te vi, eu era assim: como é que um matulão destes feito com umas merdas? Opa, isto nem são sapatilhas de homem, ou que é que tu vinhas com aquelas sabrinas pretas, meu? exatamente, porque aquilo diminui-te ali 2 ou 3 centímetros ou Yeah, 4 de uma sola de um sapato, não é? E tu ficas mais baixo em relação à yeah. barra e torna-se mais fácil levantar o peso. E eu faço aí 300 e faço os 310. E aí, pronto, há uma coisa que eu gosto muito do culturismo, não é? Mas, sem dúvida alguma, o ambiente do powerlifting é completamente diferente. Eh, Também porque nessa altura, se calhar, havia também mais dinheiro, que havia prémios monetários interessantes no culturismo, Claro. e no powerlifting não, era a taça e a medalha, não é? Mas nós, no powerlifting, tínhamos muito aquela ideia de que o importante era fazer a marca, percebes?
O importante é fazer. Não interessa se era eu ou o Paulo Baixinho ou o Beto que chegássemos lá. Era fazer, era chegar aos 300, aos 310 e por aí fora. Tenho várias histórias que provam isso. Por exemplo, eu não me recordo se fui eu que bati um recorde do Beto ou o Beto bate um recorde meu e depois acontece o inverso na prova a seguir. Mas sei que eu, quando vou para o movimento, salvo erro foi no agachamento, eu peço ao Beto, daquela gente toda que está ali, eu peço ao Beto para me pôr as ligaduras. Portanto, eu ia tentar bater um recorde do Beto e peço, Beto, mete-me as ligaduras. Porque tinha confiança que ele iria pôr as ligaduras como deve ser. E no campeonato a seguir, o Beto volta a ficar com o recorde. Não sei dizer se é por esta ordem, mas o Beto pede-me a mim para eu lhe pôr as ligaduras. Incrível, incrível. Havia uma camaradagem muito grande. Também é assim, comemos mais, não é? E então andamos mais bem dispostos, porque aquilo é uma Claro. festa. Ali, Mas esclarece só aqui uma coisa, se faz favor, a algumas das pessoas que nos estejam a ouvir que possam não ter esse conhecimento. O levantamento de terra em prova é feito sem nenhum tipo de agarre. É mão e barra só. Exatamente. Ok? Só com a mão. Pronto, e metes o magnésio. Claro. Como nós agora há pouco tempo houve um recorde qualquer de 500 quilos, salvo erro. Sim, sim. Não há dúvida que se calhar o tipo não fazia 500, fazia 480, mas os power straps, não é? Que não se pode utilizar em competição. É diferente. Aliás, tens muitos atletas que, por acaso, nunca foi o meu caso, não me posso desculpar com isso, nunca foi o meu caso, mas tens pessoas que se nota que conseguiam levantar mais carga, as mãos é que não dão mais. Portanto, não conseguem agarrar a barra. Eu, por acaso, não, nunca tive esse problema, sempre agarrei bem a barra, não alargava, mas já há pessoal que se vê que se tivesse uns power straps, conseguia fazer muito mais peso. Eu fiz questão de dizer isto porque, quem não sabe, fica com a noção do que são agarrar 310 quilos com as mãos só, sem straps. Não tem nada a ver. Duas mãos ao contrário, uma mão está voltada para a frente, uma para trás, para ver também um domínio maior da barra. Utilizas o magnésio e pronto, e toca de fazer força. Brutal, brutal. Então, chegamos ao ano do Lamego. Do Lamego exatamente, exatamente. Do Lamego 93. Eu faço, como disse, o Campeonato Nacional de Culturismo, faço esse Campeonato Nacional de Powerlifting, ganho o Campeonato Nacional de Powerlifting e vou, portanto, isto repara, 23/5 é o Campeonato Nacional de Culturismo, 29/5 ganho o Campeonato de Powerlifting, mas andava tipo aqui a meia dieta, porque no dia 27/6, portanto, menos de um mês depois, vou fazer o Troféu Internacional Olímpia, cá, onde sai da discoteca do trabalho às 5 da manhã, que era o normal para nós, sai às 5 da manhã, chego a casa, faço a barba, tomo um duche, pego na tanga e no óleo e não sei do quê, e arranco para a da Maia para ir a um troféu internacional Olímpia, onde vem competir o Wilson de Santos, que fica em primeiro, fica o Zé Carlos em segundo, destacados da gente, era um mundo à parte, era Open, fica eu em terceiro e o Veríssimo fica em quarto. Pronto, aí o que é que acontece? Somos selecionados, os dois melhores portugueses, portanto, neste caso o Zé Carlos em primeiro e eu em segundo, para ir aos mares mediterrâneos à França. Já não sei onde é que aquilo foi. Sei que foi em França, uma cidade costeira. E no mesmo fim de semana, isto foi dia 2/7/93, estou selecionado para ir a Madrid ao Campeonato Ibérico de Powerlifting. Isto mesmo, porque tinha ganho o Campeonato Nacional. E a Campeonato de Powerlifting. Portanto, tinha a opção de ir às duas. Opto pelos mares mediterrâneos, vou aos mares mediterrâneos, fico em terceiro lugar. Acho que lá diretamente fiquei em quarto. Sempre com o Zé Carlos. O Zé Carlos, ainda quando vi a entrevista dele, foi o que eu disse. Estava lá muito atleta de nome. Estava lá o Mabrouk, que já era uma estrela egípcia naquela altura, não é? O Mabrouk, que era uma coisa do outro mundo. E o Zé Carlos foi a estrela daquilo. O Zé Carlos chegou ali, e toda a malta, o que é isto? Onde é que este gajo vem? Está o Zé Carlos a dizer que foi início. Foi início, exatamente. Foi início. Pronto, comecei ali a aprender algumas coisitas. O Zé Carlos a comer, tipo, a pizza ali mesmo antes da prova e eu a ver o que é isto e a tentar aprender algumas coisas. Pronto. E lá fizemos a prova. O Zé Carlos ganhou.
Epá, lembro-me perfeitamente num jantar daqueles em que eles basicamente traziam o frango grelhado e salada para a mesa dos atletas. O Zé Carlos a pedir-me, pá, diz ao gajo para trazer arroz, diz ao gajo para trazer arroz. E eu no francês também mal amanhado a dizer, olha, quero arroz para o meu amigo. E o Zé Carlos em português, mas tipo, não é para o meu amigo, tens de trazer arroz para mim e para ele. Traz arroz para os dois. E lá estávamos, os dois únicos a comer arroz, que os outros estavam Grande todos a Zé, pá, chorar. grande Zé. Pá. Pá, o Zé é um tipo que normalmente o pessoal diz que é muito bruto e não sei do quê. O Zé tem um coração muito grande. Tem Eu sim, tive essa senhor. experiência lá. Portanto, o Zé levava para aí 10 pares de tangas, de acordo com cada tanga de sua cor. E eu nunca mais me esqueço. Eu levava praticamente um calção de natação, não é? E eu lembro-me, cheguei ao quarto, o Zé começa a tirar as malas, um monte de tangas, e eu com aquela tanga com muita larga de lado, não é? E eu digo ao Zé, epá, não me queres vender uma tanga? Diz, não, pá, vou precisar disto todo, e não sei o quê, aquele impacto inicial. E passado um pouco antes de irmos para a prova, o Zé diz assim, olha lá, eu vou levar esta, escolhe lá aí uma tanga para tu levares. Epá, e foi uma prova muito gira. Como eu também te disse, quando o Zé estava aí a fazer a entrevista, tudo a aquecer, feito maluco. E eu pintei o Zé pintou-me a mim, foi o Aníbal, foi com a gente. E o Zé sentado a fumar. Isto é autêntico. O Zé sentado a um canto a fumar, a olhar para eles todos, e o pessoal todo ali a puxar, e o Zé na boa, o Zé na boa. Pronto. E o Zé ganhou aquilo, ganhou aquilo. Entretanto, o Zé vai ao controle antidoping, dá-lhe depois positivo, Claro. e era o Zé, foi essa a minha sorte, não é? Foi essa a minha sorte ao fim e ao cabo, porque era o Zé que ia para ir representar Portugal ao Campeonato do Mundo à Coreia. Uhum. E quem acaba por isso sou eu, porque o Zé é impedido de ir, vou eu. Vou eu à Coreia e faço. Antes disso, antes disso, para não nos perdermos pela ordem, vamos aos mares mediterrâneos, isso acontece. E a seguir, então, 18/9/93 ao tal Mister Norte, onde eu ganho a categoria, ganho o absoluto, ganho o melhor pousador, levo o Jerónimo a competir, porque o Em Jerónimo é da Lamego, em força. Lamego. É Lamego, exatamente. O Jerónimo é Yeah. da força. Eu Ainda vamos estava ver lá, isso, não sei o quê. por isso é que eu falo, eu estava lá e fiquei, opá, acho que foi das melhores rotinas de pods que eu vi até hoje. Tu estavas endiabrado nesse dia. Calhou tudo bem, meu. Impressionante. O Ricardo, pá, Impressionante. depois eu vou associando episódios curiosos. Olha, o Ricardo aí teve telefone-me isto, atenção, que o pessoal, quando a gente diz telefone, este pessoal que me está a ver agora acha que é um telemóvel. Não há telemóvel. Não há net, né? Portanto, o Jerónimo telefone-me já não sei para onde, para casa ou algo assim. Epá, vai-me buscar tinta e uma tanga porque eu tive um acidente de carro, ele tinha um AX, algo assim meio de plástico. E dou-lhe uma castanhada numa autoestrada e desfaz-lhe a traseira toda do carro. E as malas vão por uma rabaçada abaixo É, e não conseguem encontrar as malas. Portanto, eu vou, aí tenho dois episódios curiosos, que é, vou eu, no instante já de saída, à loja do alemão, que era o Arri, que era a única loja que havia em Lisboa, buscar uma tanga e mais um creme para levar para o Jerónimo. Vou lá, dou-lhe aquilo, epá, entretanto paguei o hotel, paguei aquilo tudo e não sei do quê. A prova acaba, eu vou a um café buscar umas sandes de presunto, já não me lembro bem, umas sandes de presunto, e dou por mim. O multibanco, que devia haver um em Lamego, não é? Não funcionava, estava sem funcionar. Eu quero vir embora e fico sem dinheiro. Não tinha dinheiro. Tinha um cheque, que eu acho que ainda foi um prize money jeitoso, em contos, não sei, 200 contos, algo assim. Tinha um cheque de 200 contos, não tinha dinheiro para me vir embora. E tinha o carro praticamente na reserva. E agora o que é que eu faço? O que é que eu faço agora? E meto-me por aquela serra, também não sei se haverá agora alguma autoestrada que passe em Lamego, mas vou por aquela serra, tipo meia-noite, 1 da manhã, devagarinho, a desligar o carro nas descidas e tal, a aproveitar o balanço todo, até chegar, penso eu, a Viseu, onde apanhei o é. primeiro multibanco para tirar dinheiro e depois para ir pôr gasolina. Isso são essas histórias que ficam, não é? Espetacular. Depois, aí, ficámos apurados. Fiquei eu. Eu ganhei, o Sarabé ficou em segundo no absoluto. O Jerónimo era júnior, ganhou os júniores até 75 quilos e Bem, ficou em terceiro no absoluto. No meio da malta toda ficou em terceiro. é verdade. E somos apurados para ir então a um quadrangular que foi Portugal, Espanha, Itália e França, em Sevilha. Fomos a Sevilha.
os quatro. Epá, e onde aí realmente o culturismo, para mim, não sendo diretamente aí, mas foi o primeiro contacto. Eu aí conheço o Fernando Gomes Santos, que foi quem depois me acompanhou, quem me preparou para onde eu fui à Espanha, onde eu ia treinar a Espanha. Mas, ou seja, o Fernando chegou-se ao pé de mim, numa abordagem até por causa de sabia que há surf num barato ou algo assim, pá, uma coisa qualquer. E eu, epá, tudo bem. E ele levava, salvo erro, um atleta muito bom, sul-americano, que estava em Espanha, que era o Rodolfo Salas. Uhum. Pequenino, mas muito bom. E não sei se o David também competiu nessa prova. David Pérez. Eu sei que fico com o contacto dele, fico com o meu, continuo-te a dizer por telemóvel, não é por telefone, não há cá telemóveis. Pois. E então eu vou mais tarde voltar a falar do Fernando. Mas agora, para não perder o fio à meada, e depois então vou eu para a Coreia, para o Mundial da Coreia, que na altura era o Mister Universo, chamava-se Mister Universo, tem aqui o póster ao pé de mim, com o Ferrinho. Vou ao Campeonato do Mundo, fico estava em 13º, salvo erro, e quando vamos ao controle antidoping, isto voltando ao assunto do Zé Carlos dizer que o Santoja devia escolher aquilo a 8, como o Santoja, já tinha tramado o Zé Carlos nos mares mediterrâneos, não é? Yeah. Eu saio, eu era o número 189, tenho aqui atrás de mim. E vamos ao sítio para pesar e para tirar os números. E o primeiro número a sair era um prato 6 para o controle antidoping. É o 188. E eu penso assim, Ei, já me escapei. E a seguir sai o 190 e a seguir sai bombas. o 189. Ei, meu. Foda-se. E eu assim, pá, isto deviam ter alfinetes espetados para ser apanhados. É. Pronto, fui ao controle antidoping. Aí tive um contacto nesse campeonato com o Wilson Santos, já tinha estado cá nesta prova, não é? No Troféu Olímpia. E então, o Zé Carlos Diz está aí aqui o Zé Carlos que vocês em nisso comeram 20 ovos cozidos. Mas tu só comeste 11, diz ele. eu era um menino, pá, eu era um menino. Olha, para tu veres, eu lembro-me de uma história. Chegámos ao quarto, quando estávamos a despir, o Zé Carlos olha para mim, epá, eu era muito Olha, incompleto, não é? está Tinha aqui o break a 1,84 mandar-te um grande abraço. o grande Jorge. Yeah. Eu chego ao quarto e para ver também as doses que eu tomava de anabolizantes, eu chego ao quarto, digo, o Zé Carlos o Zé Carlos olha para mim e eu, pá, eu montes de completo, né, com 1,84 m, e o Zé Carlos diz, pá, olha lá, quantas decas é que tu tomas por semana? Eu o máximo faço é 3 decas de 50. Decas de 50. Pá, tu tens de meter aí 5 ou 6 decas de rajada e 2 ou 3 semanas seguidas, senão não vais lá. Mas isso é muito, isso é muito. Portanto, era mesmo um franguinho, era mesmo um franguinho. Yeah. E então, nesse campeonato do mundo, o Zé Carlos não pode ir, não é? Vou eu. E então tenho o contacto, fico lá com o Wilson Epá, Santos. desculpa lá, mas eu vou ter que fazer esta parte. É impressionante, vê lá tu. 3 decas de 50, estamos a falar 50, sim, sim, 150 miligramas. Isto exatamente. é para o pessoal hoje em dia imaginar a importância que tinha o esforço e a intensidade com que este pessoal treinava, porque os resultados vinham daí. Porque hoje em dia é o contrário. Hoje em dia este pessoal, isso é milho para os pardais, pá. Sim, o Isso. pessoal entra, olha, o pessoal agora quando entra na loja e vejo aqueles miúdos a dizer que tomam 3 decas de 200 por semana, mas não sei do que, eu muitas vezes até lhes digo, epá, isto está aqui, só pode ser 3 coisas. Ou isso é falso, ou vocês não tronam, ou vocês não comem. Porque Exatamente. não é possível, não é possível, quer dizer, não é possível. Não é possível. Porque estamos a falar que o Zé Carlos, que era um monstro, não é? Eu tomava 3, mas o Zé Carlos, se tomasse as 5 ou as 6, não sei o que é que ele tomava, disse que devia tomar, mas por esse raciocínio, estamos a falar de uma década de 200, uma década e meia, não é? Portanto, estás a ver? E então, eu aí, e voltando ao que a gente tomava, eu aí vou dizer, eu estou aí uma semana praticamente na Coreia, e como era o único português que lá estava, fui com o Aníbal e o Wilson Santos, estamos a falar, faleceu há pouco tempo. Yeah, eu sei. O Wilson Santos era um atleta de topo nesse Era campeonato. fabuloso, fabuloso. Quarto lugar no Campeonato do Mundo. O Wilson Santos, tivemos sempre juntos ali, estávamos sempre juntos.
porque, pronto, éramos os que falávamos português e estávamos ali sempre juntos. E aprendi ali muita coisa com ele. E para continuar, nas doses que nós tomávamos, o Wilson de Santos fazia um tipo de ciclos que eu depois cheguei a aplicar e que o Pedro do Montijo, quando eu lhe disse, porque eu depois tive uma evolução, cheguei em volume a pesar para 128 ou 132 quilos, eu acho que foi, aí, eu vou dar os 130 quilos. E quando o Pedro do Montijo me via, dizia: mas como é que é possível? Tu tens lá uma fotografia, ajudas um gajo no agachamento, estás atrás do poste do agachamento e mal se vê, e agora estás com 130 quilos. O que é que estás a fazer? E eu lhe dizia, o Pedro ao princípio dizia: tá, coisa, mas qual um quarto que se isto não sei do quê. O Wilson Santos fazia um sistema de ciclos, praticamente durante o ano inteiro, que era, tipo, imagina, um deca de 50, com um quarto de sustenão. Portanto, nós abrimos um sustenão e eu tirava um quarto de sustenão, guardava o resto no frigorífico. E misturava com um deca de 50 e tomava de 5 em 5 dias. Fazia isto durante 25 dias. Ao final de 25 dias descansava 10. Voltava a fazer isto. Mudando as substâncias. Podia ser, por exemplo, 2 comprimidos de anabol e 2 comprimidos de Winstrol diários. Pronto. Portanto, basicamente era o que o Wilson dizia. Isto é preciso um anabolizante para apanhar um bocadinho mais da proteína, teres algo que te dê um bocadinho mais de força e comer muito, treinar e descansar. Não é preciso mais nada. Quando chegamos perto da prova, então aí, conforme o estado, 16 a 12 semanas, aí sim eu começo a carregar nas coisas. Mas, por enquanto, é isto. E eu experimentei isso. Ele dividia a proteína e os hidratos. Não comia a proteína e os hidratos na mesma refeição. Portanto, isto implicava comer para aí 10 a 12 vezes ao dia. Sim, interessante. Sim. Eu trabalhava no ginásio e o dono do ginásio... E tu chegaste a fazer isso? Chegaste a fazer isso com a proteína e com os hidratos? Sim, eu cheguei a fazer isso. Portanto, nós começámos na Coreia logo. Nós no jantar roubávamos 6 ovos cada um. 6 claras de ovo. Levávamos para o quarto. No dia, antes de começarmos o pequeno almoço, levantávamos, metíamos os ovos em água quente, não é? para aquecer um bocadinho melhor, e comíamos 6 claras de ovo. Descíamos e era só hidratos ao pequeno almoço. Não tomávamos proteína nenhuma. Hidratos. Basicamente o sistema era: fazias uma refeição de proteína. Como não tens mais nada, fazes a digestão muito rápida e em meia hora estás cheio de fome e depois comes hidratos. Passado 2 horas dos hidratos, voltas a comer proteína. Por isso é que eu estou a dizer, ao fim e ao cabo, em cerca de 2 horas e meia, tu fazes 2 refeições. É muito complicado, porque fazes 10 a 12 refeições por dia, mas o que é verdade é que eu cheguei, nunca cresci tanto, nunca subi tanto peso, com essas doses muito, muito pouquinhas, não é? Qualquer dia hoje começa-se a rir. Se fazer um quarto de susto, faz um susto por mês, o gajo começa-se a rir, não é? Mas diz-me uma coisa, qual era a lógica por trás disso? Ou seja, o dividir as refeições em uma refeição só de hidratos e uma refeição só de proteína, presumo eu que a lógica será criar uma absorção mais rápida e uma assimilação. Sim. Ok. Sim. Isto é a mesma coisa que eu costumo dizer ao pessoal, não é? Se uma pessoa comer uma posta de peixe cozido e 3 claras de ovo sem mais nada, passado meia hora está cheio de fome, não é? Se comes essa posta de peixe encaldeirada, com gorduras e batatas, não sei o quê, passado 2 horas estás bem, não é? Ainda está cheio, exato. Fazer uma absorção melhor. Fiz isso durante muito tempo e realmente resultou. Portanto, tive aí uma evolução muito grande com o Wilson, que não foi logo metida em prática, porque eu aí tive um período de volume bastante grande a seguir. Porquê? Porque eu faço o Campeonato do Mundo, sou apanhado no controle antidoping, não é logo, não é? E a seguir recebo no mesmo dia 2 cartas da Federação Internacional. Uma carta a dizer que parabéns, devido a um teste antidoping positivo do atleta não sei do quê, você vai subir para o 3º lugar da classificação dos mares mediterrâneos. E a outra a dizer que fixei a classificação do 13º lugar no Campeonato do Mundo devido a ter sido apanhado no controle antidoping. No controle. E levo 6 meses de castigo. Suspensão. Sim, 6 meses de castigo. Mas eu também Olha, era muito complicado. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Está-me a aparecer aqui que já só temos 7 segundos desta primeira hora. Vamos ter que reiniciar e começar uma segunda hora. Pode ser?